Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, todo mundo que está aqui presente. Boa noite a todo mundo que está na internet também conectando aí conosco no nosso Fórum Buritis na Política. Hoje nós damos sequência aí mais um encontro, mais um painel de discussão dos nossos debates temáticos que vêm sendo feitos aí ao longo desse ano, mensalmente, com os dois pré-candidatos que se inscreveram no Fórum Buritis na Política e que estão aqui sendo basicamente questionados e expondo as suas ideias, suas opiniões, posições sobre os diversos assuntos. E no nosso encontro de hoje, então, nós temos aqui como a primeira presença o Dr. Bernardo Ramos, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, né? Paulo Gomide, que é pré-candidato a deputado estadual, né, pelo partido PRP, certo, Paulo? E, bem, o nosso propósito hoje, então, é de abrir esse canal de debates. Nós vamos fazer um debate de dois temas, então a gente vai dividir o nosso tempo, metade para falar sobre saúde e a outra metade para falar sobre infraestrutura. E, então, para a gente começar o nosso debate, vamos falar sobre saúde. E eu vou passar a primeira palavra para o Dr. Bernardo, que é um conhecedor, né, médico, atua no segmento e tudo. A pergunta é a seguinte, Dr. Bernardo: qual é a sua visão hoje dos principais pontos de melhoria do sistema de saúde e como que o mandato de um deputado, no caso federal, pode trazer aperfeiçoamentos no setor? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pela presença, que cada dia cresce mais, né, a presença ao vivo aqui. Agradecer mais uma vez a presença do Paulo, agradecer o convite do Braulio. Tem sido realmente um espaço muito bacana para a gente poder falar um pouquinho das dores do Brasil, né? E saúde, sem dúvida nenhuma, é uma das dores que a gente sente mais, é uma dor muito forte. Eu sou ortopedista pediátrico, trabalho na rede Mater Dei de Saúde, já trabalhei durante muito tempo na Santa Casa e me formei pelo UFMG, então tenho uma tranquilidade boa para falar tanto do SUS quanto da rede privada e saber, talvez, identificar alguns pontos que são bem críticos para a nossa saúde. Então, respondendo inicialmente a pergunta do Braulio, eu acho que a saúde, de uma forma geral, passa por uma crise grave, como quase tudo que é do Estado, de gestão. Muitas vezes a gente se pega contemplando e questionando propriamente a Lava Jato, corrupção, etc., mas os maiores problemas que a gente vê com o erário público é a má gestão. Ela é tão grave ou mais grave do que talvez a corrupção. Então, não seria diferente com a saúde. A gente tem inúmeros hospitais, inúmeros postos de saúde, inúmeros atendimentos, seja em qualquer setor, primário, secundário, terciário, com verbas que saem, às vezes, do governo federal, com montante até, de certa forma, razoável, mas chegam no destino final de forma realmente ruim, péssima. Então, aí nesse caminho se perde muito dinheiro. Quando se perde dinheiro, a gente está falando, às vezes, de perder eficiência no que é o objetivo daquele dinheiro. Eu acho que o problema da saúde, ele passa por diversos pontos. O primeiro deles começa lá na formação, vem um pouquinho da educação. A gente tem piorado o nível de educação médica no país de uma forma geral. Se abriram milhões de faculdades sem nenhum tipo de preocupação com a qualidade. Isso facilita a ingressão de novos players, de novas pessoas, isso não é nenhum problema, mas a gente tem que ter algum tipo de controle de qualidade. Isso é essencial em todos os setores da nossa sociedade, na medicina muito mais até, porque a gente está lidando com vidas. Em segundo ponto, eu acho que a gente tem que sempre pensar, voltando a falar um pouquinho, na gestão, onde que o dinheiro está sendo colocado. Então, o SUS no papel, ele tem um projeto extremamente saudável, mas quando a gente tenta colocá-lo em prática, a gente pega a ingerência política, a falta de vontade dos políticos e acaba não conseguindo executar. Então, você pega hospitais diversos, postos de saúde diversos, com estrutura extremamente precária, sem o mínimo de condição de atendimento, o que realmente complica qualquer saúde de excelência, né? Então, ontem eu estava no hospital, estava no plantão do hospital, e a gente fez vários atendimentos, e a gente sai com a sensação de dever cumprido, porque a gente conseguiu juntar uma equipe de qualidade, do ponto de vista capacidade técnica mesmo dos profissionais, com um hospital que nos dá um espaço adequado, nos dá medicamento, nos dá funcionários que trabalham numa rede multidisciplinar com a gente, e remédio. Então, ele nos dá tudo para a gente prestar com o máximo de dignidade e respeito atendimento ao nosso paciente. Em contrapartida, a gente não encontra isso na maioria dos lugares. No SUS, propriamente dito, a gente tem uma dificuldade muito grande. Quando você precisa de um certo medicamento, você não tem. Quando você precisa de fazer um exame, você não consegue. Então, isso é um dificultador para o profissional. Quando você tem o profissional, porque inclusive faltam diversos profissionais.
a péssima remuneração não só do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro. A gente vê as condições completamente inaceitáveis desses colegas. Isso não propicia um mínimo de ambiente saudável para que a medicina de qualidade, para que a saúde de qualidade seja executada. Então, enquanto a gente não tiver responsabilidade com quem está diretamente à frente da saúde, a saúde do país não vai ser resolvida. Então, ou a gente olha para quem está realmente dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, etc., ou a gente vai ter uma dificuldade. Desde quando a gente está falando de pontos muito bons da saúde pública, que é, por exemplo, rede de vacinação, saúde básica de uma forma geral, saúde preventiva, que a gente tem algum sucesso, mesmo sendo público, até os graus mais graves, que são os hospitais, teoricamente a saúde terciária, que a gente tem uma dificuldade, primeiro, do paciente entrar e depois dele sair. São dois pontos críticos que a gente tem que trabalhar e pensar em saídas. A gente precisa urgentemente rever o SUS. O SUS é um sistema que no papel sempre foi muito bem visto, mas que realmente na prática ele se mostra, por causa dos políticos e por causa da gestão pública, extremamente ineficiente. Bom, boa noite a todos, os presentes aqui, os que estão em casa. O doutor Bernardo deixou pouca coisa para eu fazer de manifestação, né? Mas eu vou tentar fazer alguma contribuição. Mas quando para mim fala em saúde, eu nunca penso em hospital ou postos de pronto atendimento. Eu sempre penso exatamente no preventivo, né, que é o posto de saúde com a vacinação, no nutricionista, no nutrólogo, no educador físico. Eu penso na saúde mesmo. Eu sempre vi o hospital como doença. É um equívoco que lá também se promove saúde, por isso nós vivemos mais. Eu trabalhei 10 anos em um hospital filantrópico que atingia 100% SUS. Essa realidade posta pelo Dr. Bernardo, eu sou mais velho do que ele, eu sempre vi, desde sempre. Nós nunca mudamos, nunca evoluímos 1 centímetro quando se fala em hospitais da rede pública ou filantrópicos. Quando eu entrei primeira vez num hospital filantrópico, era a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Aquilo é uma cidade, né? O serviço social que ele presta à cidade e a região metropolitana, até gente que vem de fora, é enorme, mas sempre viveu na penúria para a sua manutenção física e o seu atendimento, capacidade de atendimento. E qual era a fonte de custeio? Empréstimos bancários. Então, o cenário de lá para cá não mudou. Onde que está esse gargalo? Eu vejo vários. Entre eles, o fundamental chama na tabela de procedimentos, que é administrado por burocratas, originalmente no Ministério da Saúde, onde estão fora das realidades regionais. Então, o burocrata determina um valor e aquele valor vai ter que ser suficiente, custe o que custar. Então, a gente não consegue ver uma evolução. Dentro da rede privada, eu não tenho muita cultura sobre isso, mas eu vou analisar pelo meu prisma. Hoje a rede privada ela se sustenta basicamente, você pode me corrigir se eu estiver errado, através dos planos de saúde. E agora os planos de saúde estão se tornando cada vez mais inacessível ao brasileiro. É por causa do custo, ou por baixo da pequena remuneração que nós estamos tendo, devido a sucessões de crises econômicas e depressão econômica mais recentemente, que a gente ainda não recuperou, ainda estamos sobre auxílio de respiradores na UTI, a economia está longe de voltar. Então, nessa minha experiência, nós fizemos um diagnóstico que o grande problema que impactava nos hospitais, pelo menos naquela realidade que eu vivi, era a questão da educação. A maioria das pessoas sofriam de doenças sociais, que a gente definia como
infestação de vermes, enterinfecção, tuberculose, desidratação, desnutrição, essas coisas básicas que, bem tratadas de uma forma preventiva, com uma educação boa para os pais, para as crianças, através do asseio, através da prevenção, a gente impactaria muito menos os hospitais. Então, se a gente ajuntar a questão da falta de cultura e de conhecimento, da falta do saneamento, de uma moradia digna, do meio ambiente não equilibrado, associada à crise econômica e com a ignorância, nós temos um coquetel caro, difícil, burocrático, de solução muito complexa. Mas tudo parte da vontade política. E essa vontade política, eu vejo que ela só é possível com renovação. Uma renovação de quem sabe o que está fazendo. Daquele que quer realmente fazer alguma coisa em prol da coletividade, não em prol de segmentos específicos, né? Então, saúde para mim é um tema muito amplo, muito complexo, que poderia nos levar até uma semana de discussão, mesmo tendo pouco conhecimento sobre o dia a dia da linha de frente. Mas é só isso que eu gostaria de complementar, porque o Dr. Bernardo fez uma explanação completa aqui. Eu só me atrevi a fazer esse complemento aqui. A questão da saúde, a gente sabe que passa por diversos âmbitos. Isso aí é um fato e, por isso, também é um tema tão complexo, né? Aliás, tão sensível, né? A população, basicamente, você dá até uma opinião sobre um aspecto ou outro, você pode estar sendo negligente com determinados cenários, né? Às vezes sendo adequado a outros, mas em suma, né? A gente sabe que a saúde de base, né? Ela teoricamente vai inibir ou diminuir as incidências em outros casos mais complexos e que, por sua vez, são mais caros, né? Como vocês enxergam hoje, dentro das políticas adotadas e que existem, né? A saúde de base sendo remodelada para a gente realmente conseguir ter ganhos no futuro? Como eu falei, como até o Dr. Paulo falou também, acho que uma coisa que é muito importante é a gente pensar em prevenção. Não tem como. Se a gente não tiver foco na prevenção, é difícil lá na frente a gente pensar que vai ter grandes resultados. Prevenção passa desde a educação familiar, quando se ensina a lavar uma mão, etc., até a própria formação educacional, mais ensino, né? Mais formalizada. A gente focar no SUS, nessas medidas preventivas, então vacinação, saneamento básico, educação, talvez o caminho, e talvez o caminho mais formal que a gente vai ter de realmente conseguir uma mudança a longo prazo. Mas isso toma tempo. Tudo que envolve a palavra educação não é realmente efetivo no curto prazo. Isso, na maioria das vezes, é efetivo no longo prazo. E por isso que não tem um interesse político. Porque os políticos não ganham em cima não tem ganho político em cima dessa atitude. Né? Então eles não conseguem na próxima eleição falar assim, eu vim aqui, fiz isso, tive o resultado. Por quê? Porque demora 2, 3, 4 gerações para a gente conseguir o resultado disso. Então eles não têm esse interesse. Então a gente precisa realmente de uma renovação de pessoas que queiram pensar no longo prazo, sair do imediatismo, porque não tem super-herói, não tem salvador da pátria. Não adianta o Paulo falar que vai resolver os problemas todos do Brasil, eu falar isso, porque não vai acontecer. A gente precisa trabalhar conjuntamente, principalmente em saúde, educação e segurança, hoje o tema é especificamente saúde, para que a gente aos poucos, com educação e com algumas medidas assertivas de implementação dentro da saúde, a gente consiga ter uma mudança, sabe? Eu acho que a valorização dos profissionais de uma forma geral é extremamente importante, de todos os profissionais de saúde. Por quê? Porque cada dia mais nós temos visto uma atuação multidisciplinar sendo essencial, claro que cada um respeitando o seu espaço, mas se a gente conseguir que o nutricionista ajude na parte de nutrição de uma família, que o médico de família consiga ter aquele cuidado global e um cuidado básico, evitando às vezes que precisa do serviço secundário, do serviço terciário, a gente tirar um pouco das pessoas de dentro do hospital, mudando até a própria cultura do brasileiro, que é uma cultura de pronto-socorro, em vez de ser a cultura de deixar um médico, programa de saúde de família atuar. Então a gente tem que mudar muita coisa que passa por mais tempo, que não passa às vezes por um imediatismo. Só dando um pitaco aqui, né, que o Dr. Paulo falou sobre os convênios e a rede privada, eu acho que a gente tem um grande entrave que pode ser mudado até no curto prazo, que é a grande regulamentação dos convênios, né? A regulamentação hoje em dia se dá uma falsa impressão que você tem um livre mercado na iniciativa privada. Você não tem esse livre mercado. Você tem, na verdade, o domínio de algumas empresas.
Então você pega grandes seguradoras e grandes conglomerados de seguros médicos, eles dominam o mercado de uma forma que não se permite entrar novos players. Então a gente precisa talvez quebrar essa regulamentação que é excessiva e abrir realmente o mercado, liberar o mercado para o mercado atuar de forma bem espontânea e livre. Para quê? Para que entrando novos players a gente pense em queda do valor, queda do preço, e a gente consegue trazer pessoas que atualmente utilizam o serviço SUS para uma rede privada e melhorar a qualidade, porque onde você tem competição, você é obrigado a melhorar. Se você não tiver competição, teoricamente você estagna naquela insuficiência do seu serviço. Então a gente precisa criar novas oportunidades para que novas pessoas ingressem no mercado com empreendedorismo e realmente a gente vai conseguir soluções viáveis para a saúde a partir disso. Quando a gente tiver um serviço público que não nos dá o que a gente paga, porque parece que é de graça, mas não existe almoço grátis. A gente paga uma carga tributária gigantesca para ter um retorno pífio na saúde, na segurança e na educação. E aí a gente vai para a iniciativa privada, a gente tem um mercado regulado que os serviços não são bons, a maioria das pessoas, inclusive, reclamam muito dos serviços privados hoje em dia. Por quê? Porque a gente, com o mínimo de melhora econômica que a gente teve lá no passado, entraram vários usuários para a rede de saúde privada, só que não tinha estrutura. Os hospitais privados não estavam preparados para receber esses pacientes que vieram do SUS. Então, os serviços privados ficaram muito ruins também. Agora a gente teve novamente uma melhora discreta, porque com a saída de usuários por causa da crise econômica, deu uma equilibrada. Então a gente precisa de entender que para a gente pensar em rever o SUS, pensar em melhorar a rede privada, a gente precisa da ampliação dessa infraestrutura de saúde para conseguir resultados efetivos. Senão a gente vai ter uma grande dificuldade na saúde, seja privada, seja pública. Bom, eu vou navegar aqui na fala do Dr. Bernardo. O que ele falou aqui é fundamental, extremamente importante. O serviço privado melhorou porque reduziu a demanda. Essa demanda reduziu porque as pessoas perderam a sua capacidade de pagamento. Só que, para que o acesso seja universalizado, ele tem que ter mais pessoas demandando pelo serviço, onde a economia de escala é que vai fazer a diferença no preço final, né? Se você tem um público pequeno com a estrutura cara, esse público pequeno vai pagar alta carga. É o caso nosso hoje no Brasil. E no cenário da nossa saúde pública, realmente é um caso extremamente complexo. A gente tem que nortear quais são os objetivos e seguir esse caminho como política de Estado e não de governos, né? Então, é importante que pessoas que tenham conhecimento, que tenham a vontade, participem dessa construção. Eu vou citar um exemplo dentro da questão multidisciplinar que o Dr. Bernardo falou, de uma experiência minha nesse mesmo hospital, porque eu sou administrador de empresa, então eu não tenho nenhuma ligação com a área de saúde operacional. Mas, como administrador do hospital, eu andava por ele para perceber o que precisava na sua estrutura, dentro do que era possível ser realizado. E dentro, coincidentemente, da área da pediatria, que eu percebi o quanto que aquela área era muito sensível, porque a criança era desprotegida, né? E ali não tendo a presença dos pais, na época eu estava votando da mãe poder ficar ao lado do berço, né? E na época não existia ainda, estava sendo votado. E nós chegamos a produzir um trabalho, foi eu, o pediatra, Dr. Enilson Orione Ribeiro, a chefe de enfermagem, a Márcia, eu me esqueci o sobrenome dela, me desculpa, mas ela fez um trabalho muito legal, e nós contratamos uma nutricionista. Toda vez que era dia de visita, a visita acontecia normalmente, mas depois a gente levava sempre os pais para uma sala de aula, porque lá tinha aula da UFMG, dentro do hospital. O Dr. José Moreira Santiago era professor, assim como o Dr. Maurício Calil,
eles davam aula lá dentro do hospital para os que faziam, os acadêmicos, né, que faziam lá uma residência. Então, a gente usava essa sala de aula para quê? Para que fosse dada informação da necessidade da higiene, da questão do uso inteligente dos alimentos, assim como cascas, talos, as coloração da alimentação, o que isso implicava. Então, o doutor Erilson também fazia sua palestra. Então, nós começamos a perceber que aquele público diminuiu o seu retorno, porque a coisa mais comum, pelo menos naquela época, eu acredito que não tenha mudado, é o retorno do paciente. É sempre o mesmo que volta, principalmente os mais velhos, né? As crianças também, quando elas não morrem, elas voltam com as mesmas patologias, porque não se aprendeu. E nós fizemos esse trabalho e foi extremamente exitoso. E uma outra coisa, abriu uma ala fora da enfermaria para que as crianças pudessem brincar, mesmo estando internadas. Isso melhorou muito na resposta do tratamento. Foi extremamente exitoso, mas como o que é feito através do SUS é sempre caro, difícil, e no momento que você consegue equilibrar, ele começa a apertar novamente o torniquete e você começa a se endividar novamente. E ele sempre fez assim, na hora que você está quase apagando, ele volta com a tabela mais valorizada, você consegue equilibrar mais ou menos e começa novamente o sofrimento. Está na hora de mudar. Muita coisa melhorou com as iniciativas municipais, que é onde é o carro-chefe, que quem responde pela saúde aqui é o prefeito. Vai ser cobrado é dele, do secretário de saúde. Ninguém nem sabe quem que é o ministro da saúde. Ninguém vai atrás do presidente da República. E ninguém vai atrás do Congresso Nacional falar que aqui está faltando médico no posto, que não tem nem guarda para dar uma segurança mínima, ou que a luz não está adequada. Então, nós temos que quebrar coisa de refazer esse pacto federativo para que os recursos cheguem. Como o doutor Bernardo falou na fala inicial dele, em vez de sair de lá 1 bilhão lá e chegar a 200 milhões aqui, do custo da gestão da máquina administrativa e outras coisinhas mais, esse dinheiro esteja onde ele tem que ser aplicado, dentro da sua especificidade de cada região, de cada demanda. Um burocrata em Brasília não sabe o que acontece em Belo Horizonte. E ele não vai conseguir saber, conhecer todos os 5.000 e tantos municípios do país. Então, é uma hora realmente de se repensar. Se a gente quer um país melhor, a gente precisa de focar em educação, empreendedorismo, em pouca intervenção do Estado, redução do custo do Estado nas costas do cidadão, porque esse cidadão aqui vai consumir todos esses serviços que vão gerar impostos que vão subsidiar tudo isso que a gente está falando. A caminhada é longa, depende de 2, 3, 4 gerações, não importa. Importa que a gente comece a andar já, porque o que se perde de vida, de dinheiro e de saúde não é brincadeira. Beleza. Bem, nós já tivemos várias manifestações aqui de internautas, tá certo? Comentários, né? A Maria Aparecida Vieira falou justamente que o Buritis precisa de um hospital. Realmente, Maria Aparecida, a gente sabe que é um dos dispositivos públicos que nós precisamos no bairro, que não seja um hospital, mas que seja um posto de saúde. É importante para a nossa comunidade. A Amélia Morley falou do saneamento básico, vocês dois comentaram sobre isso também, a importância da educação na base. E o Vinícius Damasceno fez uma crítica também, falando que os planos de saúde são uma farsa, pois eles ganham dinheiro e exploram os profissionais que trabalham para eles. Então, são pessoas que estão acompanhando também. E eu quero abrir aqui para a plateia, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta específica para um dos dois pré-candidatos. Jane, Francisco, Miriam. Não?
Bem, como a gente hoje deixou para a gente falar em 2 temas, né? A gente está falando de saúde, nós vamos falar de infraestrutura também. Eu vou fazer a transição para o segundo tema, falando especificamente em infraestrutura de saúde, né? Recentemente eu vi uma reportagem falando de alguns hospitais que foram construídos no Maranhão e que simplesmente eram locais onde não tinha demanda. Então, era o hospital dos sonhos, né? Vários leitos disponíveis, né? Profissionais lá prontos para receber as pessoas, mas na verdade aquela população não tinha demanda suficiente para ocupar aquele recurso que foi investido. Então a gente, logicamente, ao ver um negócio desse, você fica assim, putz grila, né? Podia ter feito em outro lugar, podia ter sido feito em outro lugar. E a gente sabe também que dentro da estrutura hoje de saúde, né? Você tem os hospitais de base, né? Que basicamente são referências de determinadas especialidades, né? E os postos, enfim, são níveis de complexidade que vão remetendo, igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se a pessoa vai para sofre um acidente de trânsito, por exemplo, ele vai para o João 23, né? Por mais que você tenha outras unidades que possam atender traumas, né? Mas lá é a referência principal, então o próprio serviço de ambulâncias, do SAMU, enfim. Então tem toda uma logística envolvida, né? Então, o que vocês enxergam relativo à infraestrutura versus saúde que a gente precisa realmente de investir? Um exemplo disso foi o próprio Hospital do Barreiro, que agora, depois de tantos anos, que conseguiu ser ativado para a operação. Então, Braulio, eu acho que infraestrutura é essencial. Se você pegar, até vamos falar um pouquinho de forma global, de Minas Gerais. A gente tem a saúde centralizada nos grandes postos. Em Belo Horizonte, algumas outras poucas cidades que você tem toda a rede de atendimento. Então isso faz o quê? Faz com que a saúde de todos os outros municípios venham para cá. Isso gera um acúmulo de serviço em Belo Horizonte. Por que isso? Porque isso gera tudo. Atraso no atendimento e uma série de outras coisas. E tem uma razão disso. Por quê? Porque a gente não tem estrutura no interior. A gente não tem um hospital regional em cada ponto, talvez importante, precisasse ter. Para quê? Para descentralizar, tirar o foco de Belo Horizonte. Então a gente recebe demanda de Diamantina, Vale de Jequitinhonha, com pacientes que são precisos de prótese de quadril e assim por diante, para a rede pública aqui de Belo Horizonte. Isso sobrecarrega o sistema aqui, finalmente. Em vez da gente conseguir descentralizar e levar o médico para o interior, a gente simplesmente traz o paciente para a cidade. Como funcionam as grandes favelas, se você for pensar. Você não leva trabalho para o interior, o trabalhador vem para Belo Horizonte, forma favela. Então, mais ou menos o funcionamento é a lógica do mecanismo viciado da política brasileira. A gente não tem interesse político de fazer isso. Quando faz, a gente consegue com muita morosidade fazer funcionar, como foi o caso do Hospital do Barreiro. E as custas, assim, se a gente for pensar de muito trabalho. O próprio Matheus, que fez a economia no gabinete dele, a economia era suficiente para a gente tocar o Hospital do Barreiro e o Violeta Neves, pelas contas que foram feitas. Vereador, nós estamos falando, se ele fosse magnificado para toda a Câmara Municipal. Então a gente tem de onde tirar dinheiro para conseguir fazer o que a gente precisa em termos de infraestrutura desregionalizada, na verdade descentralizada, regionalizada, e levar os profissionais para lá. É um outro grande problema que a gente tem, que foi até uma tentativa extremamente infeliz, que foi a dos mais médicos. Quando o governo, de forma populista, trouxe, na verdade, médicos não aptos para atuar dentro do Brasil, com a justificativa de que não tinham médicos no interior. Mas não buscaram a raiz do problema, para falar assim, por que os médicos não estão no interior? Porque não tem estrutura. Como que eu sei, como profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, seja TO, vai ficar numa cidade que você não tem o básico para conseguir o resultado esperado? Se você não tem isso, se não tem como ficar, se os pacientes estão vindo para a região metropolitana, para Grande Belo Horizonte, como os profissionais ficam lá, como eles se fixam lá, eles não têm garantia nenhuma, eles não têm condição de trabalho, eles não têm uma série de coisas básicas para sair da centralização que a gente passa hoje. Então acho que infraestrutura crescendo, principalmente nos pequenos municípios, através de uma regionalização, porque óbvio que a gente não consegue ter uma rede gigantesca de hospitais terciários em micromunicípios do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha. Mas se a gente pegar uma região inteira e fizer um hospital terciário, referência, equipar, preparar aquele hospital, levar médicos, levar fisioterapeutas, levar enfermeiros, levar TO, levar psicólogo, levar todo mundo que faz uma equipe multidisciplinar e conseguir mantê-los ali presos, a gente consegue ter preso entre aspas, né, gente, para ficar bem claro. A gente consegue fazer com que os próprios pacientes dali sejam atendidos de forma mais rápida, mais eficiente, com acompanhamento mais próximo, com menos demora, otimiza a saúde, a gente consegue melhorar. Mas para que a gente precisa do quê?
de vontade política, das pessoas fazerem. A gente vê ponte que foi começada e não foi terminada, a gente vê viaduto que metade dele está ok e o resto nunca chegou nem próximo de terminar. A gente vê o Hospital Igual do Barreiro, ficou anos para começar a acontecer, e aconteceu aos poucos também, foi 10%, 20%, 30%, até a gente conseguir chegar no final do governo. A gente vê hospitais e vê inclusive leitos de CTI, leitos de UTI parados no interior, mas que conta dentro da contabilidade do Estado, quando fala assim, nós temos 500 leitos de UTI, CTI pediátrico. Esse leito que está inativo lá no hospital do interior, que não tem médico, que não tem capacitação para funcionar, ele conta na contabilidade, na estatística. Então isso é muito complexo. Então a gente precisa passar por um processo de infraestrutura geral. Entra muito na saúde, mas entra em tudo. A gente não tem, teoricamente, as estradas nossas, teve o Proasfalto, aquelas coisas que aconteceram anos atrás, e que realmente melhoraram alguma condição, mas onde que está a continuidade disso? Né? A gente não consegue, a BR-040 aqui mesmo está sendo devolvida, a via 040 está devolvendo, a via 040. A via 040 está devolvendo, na verdade. Então, assim, nós estamos passando por um processo que a infraestrutura, às vezes, até tem como acontecer, mas não sai do plano, não sai do papel. E a saúde